E aí, pessoal? Você vai Por que começar? você faz assim? E aí, pessoal? Não sei, não tá nem aparecendo. Tá. Quem começa? Você. Por quê? Oi, gente, aqui é a Não, calma, Franciele. não tá me olhando. Ai, meu Deus. Você não pode ser impulsiva assim. Eu sou. Não seja. Eu não tomei café Não hoje. seja. Vai. Vai. Parece uma dor. Oi, gente, aqui é a Franciele. E eu sou o Vinícius. Nós somos do Bookshelf Nerd. E nesse vídeo vamos fazer a resenha da Crônica do Matador do Rei. Bom, a gente vai dar uma visão geral da Crônica do Matador do Rei, apesar de não ter o terceiro dia já lançado. Mas a gente tem aqui a Música do Silêncio também, que é um livro extra. E a gente resolveu falar porque é uma das séries que a gente tá gostando muito. Tá muito em alta por aí, tem muita gente querendo conhecer e a gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso. Bom, o primeiro volume é O Nome do Vento, com essa capa aqui. E ele se trata do primeiro dia em que o Kvothe conta a história pro cronista. Aqui a gente já tem um comentário, que é a melhor fantasia épica de 2011. Comentário do Martin, então já vemos por aí que é uma coisa muito importante. Eu não estava muito habituada a ler fantasia quando eu peguei esse livro, nem livros tão grandes, porque ele é um pouquinho... Eu mais... obriguei ela a ler porque... Você não, na verdade eu li depois que o Yuri falou. Que? O Yuri falou comigo, é o melhor livro que ele leu na minha vida. Yuri! Sério? Aí eu fui ler. Sacanagem. Que consideração! Vamos, de novo. Não, isso vai pro vídeo. Pra vocês verem como é que eu sofro. Bom, eu li depois de indicações do Vinícius e de alguns outros amigos. E eu não estava muito habituada com o mundo da fantasia, mas eu gostei bastante do livro. Ele é muito, muito bom. Ele tem um quê poético. Assim, tem as canções, as histórias, as lendas. E a gente vê através dessas lendas o que o povo realmente acredita, o que o povo acha que é fantasia dentro do universo dele. E eu achei isso muito interessante. Ele tem muitas canções, porque o Kvothe, ele tem uma coisa artística, né? Ele é um pouco criativo. Ele é um artista, ele tem um alaúde dele, ele sempre tocou quando ele era criança, quando ele viajava com os pais dele na trupe. Ele pertencia a uma trupe, né, do Edenahu. Os Edenahu são como uma classe social, só que do nível mais baixo possível. Geralmente eles se reúnem em trupes e eles consideram mesmo as pessoas de outras trupes família. E a gente começa a história com o Kvothe, ainda pequeno, viajando com os pais dele e a trupe e tudo mais. E eles conhecem um cara que ele era misterioso assim, e logo ele despertou a curiosidade do Kvothe. E o Ben vai vendo o talento que o Kvothe apresenta, a inteligência extrema dele, a facilidade em aprender línguas, e ele vai ensinando o que ele sabe pro Kvothe. Só que o Kvothe, ele quer se tornar um arcano, só que ele não pode se tornar um arcano assim de uma hora para outra, ele tem que frequentar a universidade e pela universidade se tornar um arcano. E durante todo esse tempo o Abenf o Ben, né, vai treinando ele com o que ele sabe. Só que chega a determinado momento, ele vai com os pais do Kvothe e fala que ele tem total capacidade de frequentar a universidade. No meio disso tudo, acontece uma coisa que eu não vou contar, porque é um baita de um spoiler. Apesar de estar na contracapa do livro. Então, aí acontece. O Kvothe acaba sozinho, no meio do mato. E ele tem que sobreviver. E ele só tem o alaúde do pai dele. Então ele vai sobrevivendo, passa um tempo, ele bota naquilo na cabeça, realmente eu tenho que ir pra universidade. Então ele vai pra Taben, né, que é uma cidade, e lá ele fica entre dois telhados, ele acha um lugar pra ele ficar. Basicamente vive como um garoto de rua, vivendo de esmola e de um senhor que ajuda as crianças de rua. E assim, a história dele, a gente é muito triste nessa parte, ver o sofrimento. E mesmo assim... Desde a parte que ele tem que se vendo sozinho na floresta até Tarber, tipo, é uma das partes mais tristes do livro. Tipo, ele escreve canções sobre a tristeza dele, tipo, é realmente muito triste. E tudo isso ligado à separação repentina e brusca que ele teve da família. Então, gente, essa parte a gente vê o sufoco que ele passou e é muito triste. Mas mesmo assim, você se vê, assim, querendo ler porque você quer saber mais, quer saber o que aconteceu, se ele conseguiu chegar até a universidade. E ele vai passando aí maus bocados, ele mal come, mal veste, então é muito triste mesmo.
E depois de um tempo ele consegue chegar na universidade. Só que aí a gente já encontra outros problemas, né? Uma outra questão é porque, tipo, a universidade, ela é, tipo, Paga. Você tem que pagar pra entrar. E, tipo, a forma como ele conseguiu entrar, tipo, ninguém vai conseguir isso nunca. Nunca. É assim. Se você coloca isso num livro, todo mundo vai pensar, impossível isso acontecer. Mas, cara, isso aconteceu com ele, tipo, fica totalmente possível sendo ele que fez aquilo, sabe? Porque, assim, vou explicar. Cada período eles fazem uma entrevista e eles têm uma taxa de inscrição nesse período a partir da entrevista. A entrevista que define tudo. Só que aconteceu o seguinte, o Wolf chegou lá sem um centavo, né? Sem dinheiro nenhum, totalmente pobre, só com a roupa do corpo. Então, ele foi pra essa entrevista preparado apenas com o que o Ben, né, falou pra ele. Só com o que ele tinha aprendido enquanto viajava. E ele pegou e falou, não, mas eu vou entrar porque eu sou esforçado, eu mereço isso. E ele conseguiu entrar de uma maneira que vocês vão perceber durante o livro. A gente não vai falar aqui porque é uma parte muito legal também. Só que logo depois que ele entra, nos primeiros dias de aula, ele já encontra 2 inimigos, né? Não foi nenhum, foram 2. Que é o Ambrose, que é um nobrezinho mimado. É aluno também da universidade. E o mestre M, né? Que é o segundo inimigo. Por que ele se torna inimigo do Kvothe? É que na primeira aula, o Kvothe já mostrou conhecimentos além do que todos os outros alunos tinham. E o mestre M ficou muito aborrecido com isso, porque ele é uma pessoa muito orgulhosa. Então, a partir daí, a vida na universidade do Kvothe foi em conseguir conciliar os inimigos, basicamente, entre conseguir comer, vestir e um lugar para dormir, e ainda por cima se sair bem nas aulas, para que no próximo período ele consiga, não o mesmo feito, mas uma coisa talvez o mais próximo possível desse feito que ele conseguiu. E não, gente, não é só isso, é a vida dele na universidade. Entre isso e outras coisas, tem muitas histórias, lendas. Gente, o livro é repleto de lendas que as pessoas contam umas para as outras. E histórias, isso é muito bom, porque no meio de todo aquele drama, você para e você conhece uma historinha, um conto diferente. E eu achei isso muito interessante por parte do autor. Tipo, o que seriam os contos de fadas nossos, só que eles estão todos os dias presentes naquilo. Tipo, todo mundo sabe da maioria deles. E o legal é que, tipo, cada historinha dessa tem uma verdade por trás. E, tipo assim, ou mesmo não tendo, é uma coisa que, tipo, os fãs dessa série ficam sempre, tipo, pensando naquilo. Surgem teorias. Tipo, existem várias e várias teorias sobre essa série. Tipo assim, coisas de uma palavra que veio, que o personagem tal falou, que, tipo, surge uma história. E é uma coisa muito boa que o autor conseguiu fazer. Ele conseguiu criar várias histórias com uma só. E os fãs estão criando histórias pra ele, de tão boa que foi. E eu acho muito interessante o fato dele ser músico também, que isso é uma coisa a mais pro livro. Exatamente, ele compõe, ele faz shows, ele faz diversas coisas assim. Você vê que ele tem uma mente, assim, com a sensibilidade artística. E isso dá a ele uma visão totalmente diferente do mundo. E eu acho isso muito bom, gente. Realmente, é um dos melhores livros que eu já li. E a continuação, então, nem se fala. Falando em continuação, nós temos O Temor do Sábio. Tá, capa maravilhosa. A gente ama essas capas. E nesse livro aqui nós acompanhamos o amadurecimento do Kvothe, que ele ainda tá na universidade, ainda tem os estudos dele, o trabalho que ele conseguiu arrumar, as coisas assim. E ele se vê obrigado a deixar a universidade por algum tempo, por causa de alguns problemas, dos inimigos dele e outras coisas, que ele não estava conseguindo se manter lá dentro, e um amigo dele aconselhou ele a passar um tempo fora. E depois que ele saiu da universidade, ele decidiu não se tornar músico, mas ele decidiu que aquilo seria o que ele ia fazer enquanto ele não voltasse. E para que ele conseguisse sobreviver como músico, ele tinha que arrumar um mecenas, que é como se fosse um patrocinador. É uma pessoa que paga para você cantar, basicamente. Para conseguir esse mecenas, ele viajou para Vintas, que é a... Tem o Maer, e esse Maer, ele é tão poderoso quanto o rei. Na verdade, por um fortuna do destino, ele não se tornou rei. Mas lá ele exerce tanto poder e, tipo, é tão rico quanto o próprio rei de Vintas. E esse Maer, ele está em busca de um músico ou de um artista que possa compor e que possa escrever cartas. De primeiro, o objetivo disso não é revelado, mas a gente acompanha isso durante a história. E o Kvothe, aconselhado pelo Trape, ele vai até lá, até Vintas, para tentar conseguir cair nas graças
do Maer. Ele percebe que o Maer tem um nome muito importante em todos os 4 cantos. Então ele percebe assim, se eu conseguir com que ele seja o meu mecenas, eu vou ter o nome dele, além do patrocínio dele, em todo lugar que eu for tocar. Então com certeza ele estaria garantido ali na vida de músico. Ele poderia manter, no caso, as taxas da faculdade e tipo assim, poderia comprar roupas, se alimentar melhor, viver num lugar melhor. E acho que é basicamente assim que começa a aventura dele, servindo ao Maer. A viagem até lá não foi nada boa. Nem um pouco fácil. Ele teve que penhorar o alaúde. Ele teve que abrir mão do alaúde dele pra conseguir chegar até lá, até onde que ele queria. E mesmo com o alaúde penhorado, ele teve que ser totalmente paciente com o Maer, porque essas pessoas nobres, elas gostam de respeito, gostam que você seja submisso. Kofi fez um grande favor pro Maer, e depois disso ele acaba conquistando um pouco mais da confiança. Em determinado ponto da história, o Maer manda o Kofi para liderar um grupo de mercenários com o intuito de descobrir e possivelmente acabar com o grupo de pessoas que estavam pegando os coletores de impostos nas estradas ali. Então, eles estavam passando por problemas porque os coletores estavam sendo assassinados e o dinheiro não estava voltando pro Maer. E é tipo nesse ponto do livro que a história começa de verdade. Pra uma pessoa que simplesmente pegou esse livro por curiosidade, tanto esse quanto o primeiro, que pegou ele só por curiosidade, ela pode achar chato, porque realmente o começo ele é parado. Ele não tem tanta aventura assim, é mais a história do Kofi mesmo. Vale muito a pena, porque a história depois que é a real aventura do livro, e é tipo muito boa. Eu gostei muito da parte quando ele começa a se comunicar com o Temp. O Temp, que é um dos mercenários. E ele tem uma cultura totalmente diferente. Existem até lendas acerca dessa cultura que eles não falam, porque eles guardariam as palavras para usar como força durante as lutas. Essa lenda surgiu porque os Aderianos eles são tipo os melhores lutadores que existem, praticamente. Só que eles são muito calados, eles não têm o hábito de conversar, de contar histórias. E principalmente música, eles não são muito ligados a músicas. Isso você entende ali durante a temporada do Kofi, junto com o povo do Temp, no caso. E assim, na minha opinião, essa foi uma parte muito, muito boa, porque tipo, o ápice do livro. Ele criou uma cultura, gente, uma cultura totalmente diferente do que a gente está habituado. Ele criou praticamente uma linguagem nova para se expressar. Ele criou tipo 2 culturas, na verdade, tanto a do Kofi, normal, quanto a do Andy. Não, porque tipo, as duas são bem diferentes e nesse da nossa real. Você vê, gente, uma coisa assim, um choque entre essas culturas que é inacreditável isso tendo um livro assim de fantasia. Dificilmente você encontra uma coisa tão boa. Assim, eu acho que 960 páginas não são nada perto disso, porque você lê... Se o autor quisesse colocar mais história nesse livro, ele podia, porque não ia ficar bastante. Não ia, de jeito nenhum. Não, você não... Ele tem um universo gigante pra explorar. Porque, tipo, o autor coloca... Tipo, ele é um personagem real. Você acreditaria que ele pode existir. Porque, tipo, ele não é só o Kofi, que é super inteligente, aprende tudo rápido e toca algo de super bom. Não, tipo, ele mostra que ele também é arrogante, ele trata mal as pessoas, todo mundo tem defeitos. E o autor coloca isso em todos os personagens, você consegue ver isso. Eles têm habilidades, mas no contraponto ele também tem defeitos e falhas, coisas que eles não conseguem corrigir. E alguns só tem defeitos e faz a gente odiar, né, Amorosa? E no meio disso tudo tem a Dena, que no caso é como se fosse a paixão do Kofi, e os problemas que eles enfrentam juntos, a vida que ela tem. E eu acho que nesse no caso, livro... a Dena é apresentada desde o primeiro livro, que aí eles já começam nesse lance de, tipo... deles se gostarem, mas não levar à frente porque eles são amigos. E assim, a Dena, ela tem uma vida muito difícil. Ela vai pra lá e vai pra cá, ela fica com um, fica com o outro, na esperança de conseguir uma boa oportunidade de vida. Porque ela é também uma artista, ela toca harpa, e ela também tá em busca de mecenas. Então ela tá procurando... Ela viaja por todos os cantos, por várias cidades, em busca de um lugar em que ela possa ficar por mais tempo. E acaba que ela nunca fica. Nunca fica, mas eu acho que nem é porque ela não pode... É porque ela não quer se apegar. É mais da personalidade dela. Tipo assim, ela tem que procurar um lugar que ela possa ficar e viver bem, mas ela não quer. E ao mesmo tempo, tipo, o Kofi quer ficar perto dela. Só porque, que tipo, é óbvio que ele gosta dela, mas é óbvio que os dois se gostam. Mas a personalidade dos dois impede que eles fiquem juntos. Sem contar com o fato de que ela tem essa coisa de não querer se fixar em lugar nenhum. Ela vê quando o negócio tá ficando sério, ela sai fora. Vai embora, ela foge. Sem dar tchau, sem fazer nada. Então isso é muito frustrante. E quando o Kofi procura por ela, nunca acha, entendeu? Isso é muito difícil. Eles
basicamente se encontram na coincidência. Ou quando ela quer. Ou quando ela quer, porque o Kofi é um pouco mais fácil de achar, apesar de nesse livro ele se tornar um pouco mais aventureiro e estar em diferentes lugares. Mas o que eu acho mais legal desse livro foram os personagens evoluíram demais. A gente vê um aprofundamento psicológico neles e a gente vê, assim, a evolução deles também. Não é só aquilo que o personagem, você tá acompanhando a história, tá sempre ali o mesmo. A gente vê a evolução, vê que ele tá, tipo assim, crescendo mesmo, ele tá se tornando adulto, apesar de ter apenas 15, 16 anos nesse livro. Ele amadurece muito rápido graças a tudo que aconteceu com ele. E por último, a gente tem A Música do Silêncio. Ele é um livrinho extra que é sobre uma das personagens que o Kofi encontra, que é a Auri. Uma das personagens mais misteriosas e que desperta mais curiosidade durante toda a série até agora. Então, ele não faz parte em si da série, é só de uma personagem extra. Ele é um livro um tanto que polêmico, porque tem muita gente que gosta dele, tipo, eu tô lendo agora, eu tô na metade, mas pra mim já é, tipo, ele vai entrar pro favorito junto com esses dois. Mas tem gente que achou o livro um porre. É o que o autor fala no começo do livro. Um textinho rápido, ele fala que esse não é um livro do Kofi, que é o que o pessoal tava esperando, e que e pode ter muita gente que não vai gostar desse livro por causa da forma como ele é contado. Mas quem conhece a Auri, sabe como ela é, vai gostar do livro, porque é a rotina dela. E ela é uma das personagens mais misteriosas que tem no livro, porque ela é uma garota que vive no subterrâneo. No subterrâneo, é o nome que ela deu pro lugar. A Auri, no caso, ela aparece... A primeira aparição dela é no primeiro livro, O Nome do Vento. Ela é uma garota jovem. Imagina um gato de rua filhote, sabe? Você gosta do gato, você quer fazer carinho nele, e você vai encostar e sai correndo. É ela. Ela é assim, sabe? Ela é assustada. Tipo, Ela tem medo de contato, entendeu? O Kofi, depois de muito tempo, conseguiu que ele conseguiu falar com ela. E qualquer pergunta que ele fizer que não seja devida, ela sai correndo e demora muitos dias, talvez até mais de uma onzena pra poder aparecer de novo. Coisa importante também, gente, que é como se fossem semanas, são onzenas, tá? Não são 7 dias por semana, são onzenas de 11 dias. Uma coisa que eu acho muito interessante foi também as notas do autor no final, que ele esclarece muita coisa acerca do livro. O livro foi escrito mais ou menos por engano, era na verdade para ser parte de um conto de um outro livro que ele foi convidado a escrever uma história, só que quando ele estava escrevendo, estava saindo coisas que ele não planejava sair, e depois que ele terminou, ele pegou aquilo e falou: isso é uma droga. Ele falou. E ele mandou pra um amigo. E esse cara falou assim: nossa, tá legal, você tem que enviar isso pra sua editora. Ele falou que não queria enviar, porque ele não tinha intenção nenhuma de publicar esse livro. Só que o rapaz disse que era responsabilidade dele, porque ela era editora-chefe, ela tinha que ficar sabendo de tudo que ele escrevia. Ele mostrou pra editora, e a editora amou a história, porque ela falou: essa é uma história pra mim. Essa é uma história pras pessoas diferentes, que não querem só aquilo que é o tradicional. Um drama, uma pessoa do bem, uma pessoa do mal, um diálogo e tudo mais. É uma história que não tem diálogos, é uma história diferente, que retrata mais a solidão da Auri do que qualquer outra coisa, entendeu? Ele escreveu praticamente um capítulo no qual ela confecciona um sabonete. E, gente, é uma história fora do padrão. Por não ser um livro que tem, tipo, aventuras, que nem os outros dois da série, as pessoas vão achar ele chato. Mas, cara, quem conhece a personagem sabe que é impossível ela viver uma aventura como o Kofi. E que, tipo, o que ela faz aqui já é, tipo, o máximo. Ela é realmente uma das minhas personagens favoritas no livro. Ela tá, tipo, em segundo lugar depois do Kofi, obviamente. Mas, tipo assim, eu sempre quis conhecer mais ela. Eu esperava que um dia ela apresentasse todo o subterrâneo pro Kofi. Que é o que a gente basicamente tem nesse livro. Não todo, só a parte que ela conhece. Não, mas pelo menos a parte que ela sabe. Ela tem uma coisa de querer fazer que o mundo funcione da forma correta. Ela acha que tudo que ela faz interfere no funcionamento do mundo e que o mundo pode acabar quebrando. Por isso que ela tem esses toques dela. Quando ela pega objetos. Ela tira um objeto da estante. E ela fala, tipo, isso é errado. O objeto ficou triste por sair da estante, sabe? Ela dá essas ele não coisas. tá certo. Ela dá essas características humanas pros objetos que estão à volta dela. Ela é uma garota solitária que vive no subterrâneo, praticamente não conhece ninguém, não tem amigos, a não ser o Kofi, que aparece de vez em quando. E nesse livro a gente não acompanha toda a rotina dela, a gente acompanha se fosse uma parte da rotina, uns dias. Alguns dias da rotina. Ela vai se preparando. E o muito interessante é que as pessoas acharam que ia revelar o segredo do que é o subterrâneo. E o segredo de tudo. De como ela foi para ali, de quem ela era. Como ela sabe de coisas que ela sabe. Mas não.
Ele não revela nada disso. E eu acho que isso aí fica pros próximos livros ou pro próximo livro. E assim, gente, Ela não tem uma origem, ela simplesmente apareceu no subterrâneo. ela não fala se era uma aluna da universidade ou não. Ela não fala se ela é realmente louca, se ela foi mandada pra lá, ou se ela nasceu ali. A maioria, tipo, existem várias teorias na internet que são até mesmo sobre a Áurea, existem muitas que falam, a maioria acredita que ela é uma aluna da universidade que meio que enlouqueceu e foi parar no subterrâneo, fugindo. E eu acho que isso é muito interessante aí, uma parte que a gente vê do cuidado que ele tem, sem interesse nenhum, como se fosse o irmão mais velho. Tipo, ele não tem a relação que ele tem com a Dena, ele é só tipo como se fosse o irmão mais velho dela, da Áurea. E nesse livro a gente percebe que ela também tem essa relação com ele, porque ela também quer cuidar dele da maneira que ela pode. Espero que vocês tenham gostado, gente. A gente tentou não dar spoiler, se a gente der algum spoiler, avisa, que a gente dá um jeitinho. A gente coloca uma anotaçãozinha na tela depois pra pular. E acho que, assim, é uma indicação forte pra vocês, principalmente pra quem gosta de fantasia ou quem tá querendo começar na fantasia. Não é um livro pesado, apesar dele ser longo. Fisicamente só que tem muitas páginas. Mas, assim, a leitura não é pesada e, assim, é impressionante. Eu comecei a ler fantasia, assim, a sério mesmo depois desse livro. Porque eu tava começando mesmo a ler fantasia, eu lia era distopia e outros tipos de livro. E a partir da fantasia, e a partir desse livro, né, eu comecei verdadeiramente a ler fantasia, assim, aquela coisa. E é uma indicação pra vocês. A gente vai deixar os links do Scooby aqui embaixo, dos livros. E eu espero que vocês tenham gostado. Dá um like, compartilha, ajuda aí a divulgar o canal. Comentem o que vocês quiserem aqui embaixo. O que vocês acharam, se vocês não gostaram, se vocês gostaram. Suas teorias preferidas. O que vocês acham dos personagens. Se alguém aí tem uma teoria elaborada, comenta aí que é uma discussão pros próximos vídeos. Então, até mais. Valeu.